Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar, tá certo? Hoje eu quero falar rapidamente com vocês sobre a cura através do temor, tá certo? Eu não sei se vocês já pararam em algum momento para refletir um pouco sobre a diferença entre medo e temor, tá certo? E essa semana eu já gostava, eu já tive alguns momentos de pensar sobre isso, né? De me questionar qual é a diferença entre temor e medo, né? E essa semana, eu estudando aqui um livro do John Bevere, ele faz essa distinção, né? Que o medo tem a ver com alguém que está com medo de ser exposto, está com medo de perder algo, né? Então, a pessoa ela tem medo quando ela tem algo a perder, quando ela tem algo a ser exposto. E o temor está mais relacionado a um respeito, a uma admiração, a uma proximidade, a querer estar junto, a não perder aquela presença, né? Então, o temor está mais relacionado com o cuidado e o medo está mais relacionado com a perca, medo de perder algo, né? E aí, por que que a cura vem através do temor ao Senhor, do temor do Senhor? Lá em Êxodo, no capítulo 20, a gente vê Moisés recebendo as leis, né? Ainda não nas tábuas, né? É Deus conversando com Moisés e falando sobre as leis, né? Sobre os procedimentos, o que que não poderia ser feito, né? E é interessante que Deus, ele convida o povo para se aproximar. Moisés vai lá, Deus fala com Moisés, diz, olha, traz o povo aqui que eu quero ter intimidade, eu quero ter um relacionamento com o povo. E foi por isso, um dos motivos que Deus tirou o povo do Egito foi porque houve um clamor, né? Depois de 400 anos de escravidão, começou a ter um clamor e Deus não deixa a oração sem resposta, e ele respondeu enviando Moisés, ainda demorou 80 anos preparando Moisés para que ele tirasse a turma do Egito lá. Mas ali, o maior propósito de Deus, quando tirou o pessoal do Egito, era ter intimidade, era conversar com o povo face a face, era trocar uma ideia, era ensinar para o povo, era gravar no coração de cada um quais eram os princípios, os mandamentos, as ordenanças que agradam a Deus, princípios e caminhos que agradam ao Senhor. Só que aí, o que é que acontece? O povo fica com medo daquela nuvem, daqueles trovões, daquele fogo. Era o que eles estavam vendo, era o que eles estavam enxergando. O povo chegou perto do monte, onde Moisés tinha um encontro com Deus, e esse monte estava cercado de nuvens negras, e Deus, a presença de Deus estava dentro dessa nuvem. Então, o povo teria que entrar nessa nuvem em meio a raios e trovões. Assim, eu não sei se você consegue fazer um desenho na sua mente, né? Se você consegue imaginar, né? Assim, um monte gigantesco, era enorme. Não era a duna aqui da Sapiranga, não. Era uma montanha. E aquela montanha em chamas, em fogo, e raios e trovões. Aquilo ali deve ser impressionante. Qualquer um ficaria, no mínimo, trêmulo diante daquela presença. E ali estava manifesta toda a glória, toda a presença de Deus convidando, vem ter um encontro comigo. Só que o povo resistiu a esse encontro porque teve medo de perder aquilo que amava. O povo entendeu quando começou a ouvir aquelas regras, olha, não cobiça, não usa o nome de Deus em vão, não rouba, não mata, não adultera. O povo olhou para aquilo e disse: Deus, eu estou cheio disso. Eu acredito que naquele momento o povo entendeu o que estava no seu interior e disse: olha, eu não quero abrir mão, eu não quero abrir mão, porque se eu entrar aí, Deus vai me consumir. E depois no texto, lá no capítulo 21, o povo realmente, Êxodo, né, capítulo 21, o povo, Deus confirma isso com Moisés. Eles estão certos, se eles tivessem entrado aqui, eu realmente teria os consumido. Mas por que teriam sido consumidos? Porque o coração deles não estava em Deus, o coração deles estava naquilo que eles estavam vendo. Pô, pessoal, a gente não pode andar pelo que a gente vê, Deus convida a gente a andar pela fé. Deus nos convida a nos mover, a nos movimentar, a orar, a buscar pela fé sobre aquilo que nós não vemos. Mas o povo tinha duas situações ali diante dos olhos deles.
a grandiosidade manifesta de Deus naquela nuvem negra, cheia de raios e trovões, e ao mesmo tempo a consciência de que o coração estava pesado, de que o coração era cobiçoso, o coração era adúltero, o coração era mentiroso, o coração, o cerne, o interior do ser humano desejava coisas que já estava evidente que não agradavam a Deus. Então, essa turma, sabendo que não conseguiria entrar ali e sobreviver, preferiu viver em suas transgressões, preferiu viver em suas loucuras, em suas insanidades, porque para mim era insanidade não ter aquele contato com Deus. Deus tirou eles do Egito, da escravidão, para que eles pudessem ter essa intimidade com eles. E Moisés estava levando eles para essa intimidade. E ali, Êxodo, capítulo 20, verso 20, Moisés disse ao povo: não tenham medo. Medo está relacionado a perder algo, medo de perder. Deus veio prová-los, haveria uma aprovação. Eles deveriam ser aprovados para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Olha só o mistério que está aqui, pessoal. As pessoas até hoje estão recebendo esse convite. Até hoje as pessoas estão recebendo esse convite para abandonarem as suas velhas práticas, abandonarem as suas fantasias, abandonarem o que elas estão vendo como ganho. Paulo, em determinado momento da sua carreira, disse assim: olha, tudo eu vejo como perca, como esterco, quando eu comparo ao meu chamado celestial. O nosso chamado é celestial, o nosso chamado, desejo que arde no coração de Deus sobre a nossa vida é que a gente cumpra um chamado celestial. E esse chamado celestial, ele passa através da intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus vai tirar de nós a nossa limitação visual, da gente só acreditar naquilo que a gente vê, da gente só acreditar no que está na nossa conta bancária, no que a gente consegue alcançar com a mão, no que eu consigo correr por distância. Só consigo acreditar naquilo que está ao meu redor. E, pessoal, isso é muito pouco. O que está ao nosso redor é material, é palpável, vai ser consumido, o tempo vai consumir. O que eu tenho hoje na minha conta bancária, eu posso não ter amanhã. Amanhã pode ter muito mais ou muito menos. Eu não posso depender das coisas que estão diante dos meus olhos. O convite que Deus fez através de Moisés, através de Jesus, através do seu pastor, através desse nosso momento aqui, é que você venha a ter intimidade com Deus, para que Deus revele a você, através das provações do dia a dia, das lutas, dos danos que a gente pode sofrer, das perseguições, dos conflitos de relacionamento, daquelas dificuldades que todo mundo passa, do fluxo de caixa, do cliente que atrasou, do fornecedor que não entregou, situações com funcionários, todas essas situações da vida que nós temos hoje, elas são providências de Deus para mostrar para a gente como é que está o nosso coração e, de alguma maneira, nos levar a nos aproximar dessa gloriosa presença de Deus e ter intimidade com Ele, entendendo o que está no nosso coração e permitindo que Ele, o nosso Deus maravilhoso, possa nos lavar e nos sarar. Essa era a intenção de Deus quando Ele chamou o povo para fora do Egito e chamou para dentro da montanha. Hoje, Deus está nos chamando, continua fazendo esse convite. E a vida que nós levamos, todas as provações, todas as dificuldades, são instrumentos para que a gente possa se reconhecer, para que a gente possa se olhar no espelho e perceber o que nos falta, e reconhecer que aquela nossa imagem do espelho pode ser transformada conforme a imagem de Cristo Jesus, que nos promete na cruz sermos feitos santos iguais a Ele. Mas para isso eu preciso me aproximar, porque senão eu vou sair de perto do espelho e eu vou esquecer quem eu sou. Eu sou a imagem de Cristo. Eu sou aquele que veste a roupagem de Jesus. Eu sou aquele que tem a mente de Cristo. Eu sou aquele que tem um coração que era duro como pedra e foi transformado num coração amoroso, no coração de carne, no coração que pode pulsar junto com a vontade e com a consciência do próprio Deus, não através da minha visão limitada, mas através da visão que Deus quer me entregar. Mas essa visão é só para quem tem temor. Deus dá a conhecer a sua sabedoria àqueles que o temem. Deus, o temor é o princípio da sabedoria. E de acordo com Êxodo 20:20, é o temor que nos faz abandonar o pecado.
nos livra do pecado, retira o pecado de nós. É o temor, não é o amor. Durante muito tempo, a minha visão era de um Deus amoroso, complacente, e que nos aceita e nos recebe. E ele é assim, mas além de tudo isso, ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que odeia a iniquidade e ele ama a justiça. Ele espera para que a justiça do céu seja feita aqui nessa terra. E para que isso seja feito e nós não sejamos consumidos, não sejamos destruídos, a gente precisa estar livre das nossas injustiças, dos nossos pecados, das nossas imundícias. E só há um caminho, pessoal. Não é o amor, ele traz a gente para perto e nos dá segurança e coragem, confiança de que nós podemos entrar no Santo dos Santos. Porque já houve um sacrifício, já houve uma propiciação sobre o nosso pecado para que a gente possa entrar limpo na presença manifesta de Deus. Isso é o que o amor garante, mas o amor não vai nos livrar do pecado. O que vai nos livrar do pecado é o santo temor ao Senhor. É o santo temor que vem da intimidade com Deus. Quando nós temos uma intimidade com Deus, quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus em nós, e nós nos esforçamos para estar nos louvores, para estar na leitura, para lembrar dos versículos, para quando as setas malignas vêm na nossa mente, a gente combatê-los com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a sandália do evangelho, o cinto da justiça, a espada do Espírito. Oh, aleluia! Quando a gente está disposto a usar as ferramentas, a conhecer as ferramentas, a nos relacionar com as ferramentas que Deus nos providenciou através da sua graça, e estando dentro de nós através do Espírito Santo, quando nós cultivamos esse relacionamento, nós somos forjados. E aquilo que poderia ser abalado em nós vai ser abalado, com o propósito de ficar apenas o que não pode ser abalado. A nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele nos promete que estará conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Então, ele está agora. Onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente. Beleza. Mas quando você estiver sozinho no seu secreto, é lá no secreto que Deus ouve e responde em secreto. Oh, aleluia! Ele está lá com você, ele está aqui conosco agora, ele está dentro de nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. Aquele monte que o povo foi convidado a entrar, aquele monte, aquela fumaça, aquela glória, aquela presença, aquele terror que estava ali diante dos olhos humanos, aquilo tudo é convertido no poder de Deus e através do Espírito Santo está aqui, dentro de nós. Mas para que isso exploda em resultados, para que isso exploda em atitudes, eu preciso cultivar a minha intimidade com Deus, eu preciso entrar no Santo dos Santos, eu preciso ter temor, como Moisés tinha temor. Moisés dizia, olha, se for para eu sair daqui sem a tua presença, não me tire daqui, eu prefiro viver no deserto do que andar por aí sem a tua presença. Ei, mas a minha bênção vai junto, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, vai dar tudo certo. Mas eu, Deus, não vou contigo. E Moisés disse, não, eu abro mão de tudo, eu quero a tua presença. Esse Deus que é buscado pelas mãos, pelo que ele pode fazer, ele precisa ser abandonado, pessoal, porque ele ocupa um lugar errado na nossa vida. Nós precisamos buscar o Deus do olhar, o Deus da compaixão, o Deus que nos abraça, que nos coloca no colo, que nos consola, e que, nesse momento de consolo, lava todas as nossas mazelas, retira toda aquela sujeira que a gente pode estar levando, nos deixa alvos como a neve, e naquele momento, naquele tempo, ele também nos alerta, nos conduz, nos direciona, nos indica um caminho, nos dá um propósito, nos lembra quais são os sonhos que ele tem para cada um de nós. Nós precisamos voltar a ter temor de viver os nossos sonhos. Nós precisamos ter o temor santo e desejar viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Não é à toa, meu querido, que Deus tem colocado no seu coração, e eu tenho certeza que algumas pessoas aqui estão com o coração queimando, ardendo, porque estão sentindo uma confirmação. Se realmente Deus me chamou para isso. Eu não preciso ter medo do comércio, eu não preciso ter medo do governo. Isso é o que você está vendo. Eu não preciso ter medo da concorrência, isso é o que você está vendo. Vixe, a minha conta bancária não vai dar para eu pagar a conta. Isso é o que você está vendo, rapaz. Acorde. Vá na intimidade. Vá na intimidade, vá no secreto.
Vá lá, se coloque no altar, permita que o santo fogo de Deus venha e queime aquilo que precisa ser queimado. Aquela angústia, aquela ansiedade, aquele medo. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Mas eu preciso conhecer esse amor através do temor, do respeito, da reverência. Eu não posso entrar no santo lugar de qualquer jeito, eu não posso tentar usar Deus como um chaveirinho da sorte, eu não posso pensar em Deus como um cofrinho que eu vou quebrar, eu não posso pensar em Deus como alguém que só vai me dar, me dar, me dar. Ei, ei, Deus, ele quer o abraço, ele quer o olho no olho, ele quer que você seja consumido pelas brasas vivas que estão em seus olhos. Ele quer que você aquiete a sua cabeça no coraçãozinho dele e escute o coraçãozinho dele falar com você, dizer, filho amado em quem eu tenho prazer. Olha, preste atenção, nem só de pão a gente pode viver, nem só de coisas materiais, de carne a gente pode viver, a gente precisa do espiritual. A gente precisa desse relacionamento, dessa intimidade com Deus, para poder ter a visão de Deus, a visão espiritual. Aquela visão que o monte estava cercado, eu não lembro se era o Geazi, estava lá cercado, vendo aquelas tropas. E ele disse, meu Deus, estamos cercados. E o profeta diz, rapaz, Deus, abre os olhos dele, coitado. E aí ele viu milícias e milícias e milícias de anjos cercando aquele lugar maior que está em nós. Mas eu preciso ver esse maior, eu preciso conhecer esse maior, eu preciso ter intimidade e me relacionar com esse maior, porque aí eu vou ser cheio das convicções que esse Deus maior tem. Porque eu vou estar enxergando não com os meus olhos limitados ou com a minha força, eu vou estar enxergando com os olhos de Deus, eu vou estar enxergando com os olhos espirituais. E através desses olhos espirituais, dos olhos da fé, desenvolvendo essa musculatura espiritual, eu vou ser capaz de viver o extraordinário de Deus. Vou continuar tendo que fazer o ordinário, acordar cedo, pegar o carro, dar carona, fazer Uber, fazer unha, cabelo, estudar, preparar a palavra, ter uma conversa mais séria com os meus filhos, orientar, livrar alguém de uma ideologia. Eu vou continuar tendo que fazer todo o ordinário. A loucinha está ali para ser lavada, todo o ordinário vai continuar, mas para eu entrar no extraordinário, o relacionamento com Deus vai abrir a minha visão espiritual de cada um desses detalhes. Pessoal, até no lavar da louça tem um propósito de Deus para a sua vida. Se você estiver lá no Xantarabacântaras, Saias, aquela lavagem de louça vai falar algo para você. Nós precisamos ter o temor de andar fora da presença. Nós precisamos ter o temor de querer resolver com a nossa força. Nós precisamos ter temor, pessoal, porque esse mundo quer nos consumir. E se a gente for sozinho, a gente está lascado. Se a gente for com a nossa força, a gente já está derrotado. Eu preciso do Espírito Santo e da sabedoria de Deus, da direção dele, de sonhar os sonhos dele e de querer realizar nessa terra os sonhos dele. Porque assim, só assim, eu vou encontrar paz. Só quando eu estiver alinhado e alicerçado naquele que nos fortalece, sabendo que eu estou pisando onde Ele quer que eu pise, que eu estou tocando onde Ele quer que eu toque, que eu estou tendo as palavras que Ele deseja que eu tenha. É nesse momento, com os pensamentos alinhados com o nosso Deus, levando cada pensamento cativo em obediência, levando cada pensamento cativo àquilo que o Espírito Santo tem ministrado na minha vida. É nesse momento que eu tenho finalmente a paz. A tão sonhada paz que esse mundo aí fica pregando e fica tentando vender para a gente através de uma vida que não existe. Ei, é nessa vida aqui, é nessa luta, é nesse dia a dia, é nessa correria que o Espírito Santo vai nos ajudar a entrar na nuvem, a estar debaixo da nuvem, a andar quando a nuvem anda, a parar quando a nuvem para e a realizar coisas extraordinárias que a gente não pode nem imaginar, porque ele é craque nisso. Deus quer, com certeza, construir uma intimidade, uma amizade com você, comigo, para que a gente possa ter a visão dele, a mente dele, o coração dele, e manter o temor santo que vai nos livrar dessas mazelas, desses maus pensamentos, das más influências, dos maus costumes, dos maus procedimentos, vai nos livrar disso tudo, porque nós vamos andar com temor. Senhor, era aqui que o Senhor queria que eu estivesse. Senhor, é com essa pessoa que eu tenho que falar. Senhor, mas esse cara é muito importante. O Senhor quer que eu entregue essa revelação para ele? O que é que ele vai achar de mim? Quero, meu filho, eu quero que você seja ousado, eu quero que você entregue.
Eu quero que as orações fluam do seu interior como rios de águas vivas. Quando o enfermo chegar perto, eu quero que você ore. Quando aquela conta que você não sabe como pagar chegar na sua mão, que você impõe as mãos dela e diga: chegou o momento, Senhor, manda o recurso para o céu que eu tenho essa conta para pagar até quinta, até sexta, eu não sei. Deus está falando com alguém. Bota a mão, irmão. Bota a mão e crê, porque Deus vai fazer. Deus já fez na minha vida, vai fazer na sua vida e vai continuar fazendo. Ele quer se revelar, ele quer se mostrar. Ele estava naquele monte e hoje ele está no seu interior. No seu interior. Reconheça quem você é em Jesus, quem você é em Cristo, quem você é com Deus, se olhando, olhando para dentro. A gente não se conhece através do que o mundo fala da gente. A gente se conhece através do que Deus fala para a gente. Escute o seu pai. Escute aquele que te ama, aquele que enviou o próprio filho por amor a você. Hoje Deus está te chamando de novo. Volta, filho, e vem ficar perto comigo. Senta no meu colo, relaxa a cabeça que eu vou te dar um destino. Um destino. Eu vou te dar um destino. Eu vou te dar um propósito e vou te dar ferramentas. Porque a graça de Deus, ela é uma graça que nos capacita a alcançar o extraordinário. Mas apenas para aqueles que têm temor e, por conta do temor, se aliançam com Deus, para que tudo que seja feita conforme a sua plena vontade. Amados, Deus tem ardido essa palavra no meu coração desde a semana passada. Eu quero ter temor. Diante de Deus, eu quero ser uma pessoa que tem temor em cada decisão que eu for tomar. Um brevíssimo testemunho. Há meses eu estou passando por uma situação comercial bem complexa, que me causa medo. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E toda vez que eu ia orar, eu orava pelo que eu estava vendo. Faz assim, faz assado, toca no fulano, eu quero isso, eu quero aquilo. Já imaginou se fosse assim? Na minha fantasia, e semana passada, Deus falou comigo na segunda-feira, depois do nosso encontro, Deus falou comigo: ei, você é louco, você está orando, me limitando, você está me limitando com a sua visão. E eu digo: Deus, não é para orar, então, o que eu faço? Ore em línguas. Ore em línguas, você não sabe o que eu vou fazer, eu posso mudar tudo. Eu digo: tá bom, vamos orar em línguas. E aí, toda vez que eu lembrava daquela situação, 6 meses, amado, toda vez que eu lembrava daquela situação, eu começava a orar em línguas. Começava a orar em línguas, onde eu tivesse, começava a orar em línguas. Lembrei da situação, começava a orar em línguas, orar em línguas. Segunda, terça, terça-feira a situação piorou. Só uma notícia. Eu digo: meu Deus, o que está acontecendo? E só orando em línguas. Quarta-feira, o negócio se estreitou mais ainda. Eu digo: rapaz, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui. E eu orando em línguas. Quando foi na quinta-feira, um dos diretores lá, que precisava conversar comigo, me ligou para pedir desculpa. Rapaz, Fabrício, eu queria lhe pedir desculpa. A gente está demorando demais, porque teve um erro interno. Opa! E eu estou crendo. E eu estou crendo. Eu nem consigo ver ainda o que vai acontecer. Mas Deus já sabe o que vai acontecer. E vai ser muito mais do que eu conseguir ver. Vai ser muito mais do que eu conseguir orar. Vai ser muito mais do que eu conseguir enxergar. Eu tenho essa convicção. Isso tá convicto em mim desde quinta-feira. Nada me faz duvidar disso. E essa semana eu sei que eu vou ter essas respostas. Eu já estou antecipando para vocês. Porque eu confio naquele que me criou e naquele que falou comigo. Amém? Ele vai fazer na sua vida também, amados. Vivi, você pode orar conosco, você está aí no carro, você pode orar conosco sobre isso, sobre esse santo temor. Amém. Pai querido, Pai amado, coloca, Pai, em nossos corações a certeza, Pai, a convicção que nós, um coração ardente, Pai, da tua presença, e para que aquilo que nós não sabemos fazer, Pai, que nós colocamos diante dos teus pés, Pai, diante de ti, porque tu, Pai, é o provedor. Tu, Pai, é o Deus do impossível, e que tu possa, Pai, abrir os nossos olhos, que nós, na verdade, possamos ver com os olhos espirituais e não com os nossos olhos humanos. E para que nós, Senhor, possamos ter todos os dias, Pai, um relacionamento contigo verdadeiro e possamos confiar em Ti e descansar, Pai, na Tua presença. Que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, todos os dias, Pai, entregar a nossa semana, Pai, porque e acreditar
já, Pai, que ela vai ser vitoriosa. Não sei, Pai, o que os irmãos estão passando, Pai. Nós aqui, o que está ligado no céu, está ligado na terra. E nós já acreditamos, Pai, nas providências, nós já acreditamos, Senhor. Se for cura, nós já acreditamos, Senhor, aquilo que vem do alto, que vem de ti, Pai, a vitória. E semana que vem, Senhor, nós vamos ter grandes testemunhos para falar, Pai, para que o teu nome possa ser glorificado. Pai, muita gratidão, Pai. Gratidão porque acordamos, Senhor, e estamos aqui, Pai, na tua presença para te louvar, para te agradecer. Muito obrigada, Senhor. Abençoa a semana de cada um. Abençoa, Senhor, a sua saída. Coloca os anjos e arcanjos em volta de cada um, Senhor. Levando, Pai, ao seu trabalho, ao seu destino, o retorno da sua casa. E vai abençoando, Pai, seus filhos, suas esposas. É isso que nós já te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Muito obrigado, irmã Viviane. Pessoal, hoje praticamente a gente usou o tempo todo. Me perdoe, eu acabei me estendendo um pouco mais. Mas se alguém quiser falar algo, por favor, fique à vontade, abra seu microfone, pode manifestar aqui. Se Deus falou algo com você, você quer compartilhar conosco, fique à vontade, por favor. É só abrir o seu microfone e falar. Rapaz, eu tenho aqui uma presença ilustre, o Anderson Alves, eu nem acredito. Meu Deus do céu, meu pastor Anderson. Te amo, Anderson. Viu? Pense num cara que tem um testemunho que sempre está me falando algo. Eu amo a sua vida, meu irmão. Pessoal, vamos lembrar essa semana de orar, é o casamento do filho do Anderson essa semana, o casamento do primogênito dele. Vamos lembrar de estar orando, viu? Vamos lembrar de estar orando por eles. Em nome de Jesus. Bem, amados, ninguém quis abrir o microfone, ninguém quis falar nada. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu tinha escrito aqui 2 páginas, mas eu não li foi nada. Foi aqui. Ainda bem que eu gravei, tá gravado. Eu vou ouvir de novo para eu entender o que foi que eu falei, tá certo? Porque Deus é maravilhoso. Mas tem a ver com o que eu queria falar, tá certo? Não foi o que eu escrevi, mas Deus realmente quer nos curar através do temor do Senhor. Vamos caminhar com santo temor e ter uma semana de vitória para glorificar o nome dele. Nossa semana de vitória para glorificar o nome dele, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês em tudo. Tenham um excelente dia em nome de Jesus. Ai, que maravilha.